Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. Bom, pessoal, domingo agitado aí, né? Na Vila Belmiro. Demissão do Paulo Turra. Contratação do Marcelo Fernandes de volta para a comissão fixa, né? Técnica do Santos. À noite, o Santos oficializou a contratação do novo técnico, Diego Aguirre. Eita, nós! Vamos lá, vamos bater um papo em relação a esses assuntos, mais em relação ao Diego Aguirre do que a demissão do Paulo Turra, né? Porque, pelo amor de Deus, não era nem para ter vindo esse cara. Acho que foi o pior erro dessa gestão. O pior erro dessa gestão foi a contratação do Paulo Turra. Foi o pior erro. Pior erro. Disparado. Bom, para você que está chegando agora no canal, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Entrou aqui no vídeo, já deixa o joinha, já deixa o likezão, tá bom? Comenta também que seu comentário ele é importante e eu também te responderei lá nos comentários. Beleza? Bom, pessoal, ontem domingão tirei o dia pra... Sabe quando você tira o dia pra... não quero saber de Santos, vou ficar de boa, entendeu? Dei uma volta com a patroa, resolvi alguns outros negócios que eu tinha pra resolver no domingo. Fui ficar de boa, sem Santos, sem nada. Só que, né, com a internet, a modernidade, o WhatsApp, rede social, a gente fica sabendo rápido das coisas. E aí começou a pipocar nos grupos a demissão do Paulo Turra, a contratação de volta do Marcelo Fernandes e começou a ser especulado o nome do Diego Aguirre, né, para contratar. Já estava quase que já acertado, né, a contratação do Diego Aguirre. Diego Aguirre, caraca, meu. De primeira, a gente já fica assim, puta, não é esse cara que a gente queria. E realmente, não era o cara que nós gostaríamos que viesse pro Santos. Essa é a verdade, né? Mas parando para pensar, gente, qual técnico poderia vir? Falaram aí, Rogério Ceni. Não dá, gente. Rogério Ceni não dá, cara, não dá. Não dá. O Rogério Ceni ele não tá preparado ainda. Por mais que ele teve um trabalho legalzinho no Flamengo, foi campeão lá no Flamengo, mas o Flamengo ajuda o treinador, né? O Flamengo tem um time bom, mas ainda tem problema pra caramba, extracampo. Falam muito mal do Rogério Ceni com ele em relação a grupo. Então não dá, Rogério Ceni não dá. Até acho que futuramente possa ser que seja um técnico bom, futuramente. Conforme passando os anos, ele é a nova safra de técnicos, né, Rogério Ceni. Mas enfim, vamos seguir. Thiago Carpini, não dá, gente. Thiago Carpini não dá. Chega de aposta, não dá. Carpini, zero chance. Não dá, não resolveria. Você que reclama do Luan Dias, que reclama do Gabriel Inocêncio, que reclama do Mezenga, esses caras permaneceriam com o Thiago Carpini. O Thiago Carpini iria colocar esses caras para jogar. Porque ele treinou esses caras no Água Santa. Então não dá, Thiago Carpini não dá. Para com isso. Ainda bem que já contratou outro. Qual que era o outro nome que agora eu não lembro? Até esqueci agora quem era o outro nome. Aí, Diego Aguirre. Acertou com o Diego Aguirre, né? Bom, gente, foi como eu disse e como muitas pessoas falaram. Não era o técnico que nós, torcedores, gostaríamos. Já está vindo com uma grande rejeição. Só que eu acho que o torcedor... esse momento de euforia, o Santos passando por esse momento de crise, né, e tudo, a gente tem que saber analisar o contexto geral do que é o Santos hoje e qual que é as possibilidades de mercado, né? Hoje em dia, por exemplo, a situação que o Santos está hoje, dificilmente atrairia um bom técnico, dificilmente, entendeu? É um elenco mal formado, um monte de técnico passou, um monte de executivo passou, é um problemão. Então, os técnicos bons já estão empregados e também quem está livre não viria. Eu vejo dessa forma. Essa é a minha visão. Segundo, não tem ninguém no mercado. Já estamos entrando para o segundo semestre do ano, entendeu? Dificilmente o treinador pega trabalho no meio, entendeu? Então já fica mais enxuto, já fica mais difícil de você encontrar um técnico bom. Então a situação ela é difícil, né? E aí encontraram o Diego Aguirre, que veio de uma demissão lá do Olímpia do Paraguai, né? Que vem fazendo uma boa campanha na Libertadores,
né? Se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, o Olímpia do Paraguai tem a segunda melhor campanha da Libertadores, foi classificado. Só que o Diego Aguirre tem uma péssima campanha no Campeonato Nacional. Então o Diego Aguirre parece que perdeu o clássico lá e aí a diretoria foi lá e demitiu, mandou embora, né? Mandou embora. Bom, vamos entender o contexto geral. Vamos falar do Bustos pra cá, do Fabian Bustos pra cá. Teve Fabian Bustos, aí depois teve o Lisca, aí depois assumiu o Orlando Ribeiro, certo? Aí depois, vira o ano, 2023, entra o Odair Helma e vem o Paulo Turra. 5 técnicos, certo? 5 técnicos. Desses 5, o Diego Aguirre é melhor que eles. O Diego Aguirre é melhor que eles. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos ter análise fria neste momento e entender o contexto. Entender o contexto e fazer uma leve pesquisa. É fácil, não é difícil. Eu que acompanho o futebol há muito tempo, o Diego Aguirre, aonde passou, ele sempre teve trabalhos médios, quase bom. Médios, quase bom. Mas o nome não é esse que nós queríamos, não é esse que a torcida queria. Entendeu? Então, desses 5 últimos que passaram no Santos, o Diego Aguirre é o melhor nome. Por que eu falo isso? Eu trouxe aqui os últimos trabalhos do Diego Aguirre aqui no Brasil. E por que eu falo isso? O Diego Aguirre, ele já trabalhou aqui no Brasil, já conhece o futebol brasileiro, entende muito bem como funciona a banda por aqui, como a banda toca por aqui. E não é um técnico tão ruim. De todos esses técnicos, é um técnico que tem gabarito. E eu vinha pedindo aqui no canal um técnico de gabarito. Não era o Aguirre, eu queria outro. Mas já que veio, o único que topou vir para o Santos, então nós temos que apoiar e vamos ver como foi as últimas atuações do Diego Aguirre. No São Paulo, em 2018, eu lembro que no São Paulo ele foi muito bem naquele ano. Eu lembro. O time do São Paulo foi muito bem. No São Paulo, ele fez 43 jogos, 19 vitórias, 15 empates, 9 derrotas. Ele teve quase 56% de aproveitamento. 55,8% de aproveitamento. No Inter, em 2021, o antecessor dele era o Miguel Ángel Ramírez, que era o técnico que a torcida queria aqui no Santos também. Técnico ofensivo e tal. Lá no Inter, em 2021, ele teve, de 35 jogos, ele teve 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 42%. Médio. No Olímpia do Paraguai, ele teve 23 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Um aproveitamento de 47%. Médio também. E o que eu quero dizer com isso? A média dele é essa, de 45% a 50% de aproveitamento nos times de onde ele passa. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho, uma análise fria, tá? Uma análise fria. Eu acho que dessa vez, no último fio da navalha, eu acho que o Rueda acertou na contratação de um técnico. Olhando esse contexto de análise fria, tá? É um treinador que já tem um certo gabarito, já está um bom tempo no mercado, é malandro, conhece o futebol, trabalhou no Brasil, os números dele, números médios. Então eu quero trazer aqui para vocês uma outra situação. Se, por exemplo, eu não sei quantos jogos faltam agora para acabar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é em torno de uns 18 jogos ainda, né? 18, 20 e poucos jogos. Depois, quem quiser, me corrige nos comentários aí. Mas, por exemplo, se ele conseguir os mesmos números que ele teve no Olímpia, ele conseguir no Santos. Se ele conseguir no Santos 9 vitórias, seria uma pontuação de 27. O Santos conseguiria 27 pontos. E se ele conseguir 6 empates, somando as 9 vitórias que ele teve no Olímpia, mais os 6 empates que ele teve no Olímpia também, a pontuação, mais os 18 pontos que o Santos tem hoje, o Santos vai a 51 pontos e o Santos escapa do rebaixamento.
se ele conseguir os números do Olímpia. São ruins, mas esses números no Santos daria certo. Então vamos lá, recapitulando. No Olímpia ele teve 9 vitórias. 9 vezes 3, 27. Certo? 27. Mais 6 empates, 6 pontos. E mais os 18 pontos que o Santos já tem no campeonato, o Santos vai a 51. E o Santos escapa do rebaixamento. O Santos escapa. Analisando o que ele pode fazer dentro do Santos. Esses pontos dentro do Santos. Aí, só que tem as circunstâncias do campeonato. As outras equipes também vão pontuar. As outras equipes também vão jogar. Então, se ele conseguir essa pontuação, nós conseguimos escapar do rebaixamento. Então, é um técnico, eu acho, tá, gente? Eu não quero trazer ilusão para vocês. Não era o nome que eu queria, certo? Mas analisando todo esse contexto, dos últimos técnicos que passaram pelo Santos, dos números dele nos últimos trabalhos que ele teve aqui no Brasil, o último trabalho dele no Olímpia, é um aproveitamento médio. Se ele conseguir esse mesmo aproveitamento no Santos, a gente consegue escapar. É por isso que eu falo, fé, pensamento positivo, chega de pensamento negativo, de coisa ruim, entendeu? Técnico tá escasso no mercado, não tem quem trazer, entendeu? É difícil, sabe? O presidente Andrés Rueda é o maior culpado por essa situação toda do Santos, que não deu projeto de futebol, nunca teve projeto de futebol, não pegou um técnico decente, falou, ó, vamos ter um projeto em cima desse técnico. O último técnico que teve um bom aproveitamento, que conseguiu resolver os problemas do Santos com um time pífio, foi o Fábio Carille. Eu acho que ele deveria ter dado o voto de confiança para o Fábio Carille em 2022. Só que o Fábio Carille, né, nas circunstâncias dos jogos que foram ouvidos no Campeonato Paulista, ele mexeu na formação do time e o time foi perdendo. E foi voltando o mesmo pesadelo de 21. E a torcida sentou o pau e ele demitiu o Fábio Carille. Claro que ele também estava ao lado do Edu Dracena. Nesse cabo de guerra, ele ficou do lado do Edu Dracena. Né? Então foi um erro de convicção, né? do Rueda. Ele não tem convicção nenhuma, ele contrata sem saber que ele está contratando. Jogador de futebol é a mesma coisa. É por isso que o time é todo mexido. O time do Santos não tem um projeto, não tem uma espinha dorsal. O que é uma espinha dorsal? 3, 4 caras fixo no time, 3, 4 caras bons, que segura a bronca. Um volante, um zagueiro, um meia, um atacante. Todos os anos foram jogadores diferentes que assumiram o Santos. Então esse cara, ele é o pior presidente da história do Santos. É o pior presidente da história do Santos. E ele conseguiu encontrar um técnico que talvez possa resolver os nossos problemas. Só que é o seguinte, não depende só do Diego Aguirre. Os jogadores precisam honrar a camisa também. Tem que começar a jogar. Tem que começar a botar fé. Começar a correr mais. Mas outra coisa que eu fiquei sabendo aí é que o Aguirre já percebeu que o time do Santos é um time que tem um físico abaixo. O preparamento físico dos jogadores é abaixo. Os jogadores não conseguem ter força. Os jogadores do Santos, além do psicológico abalado, né, quando toma um gol, o Santos, o físico dos jogadores não aguenta jogar. É por isso que quando o Santos toma um gol, os Santos não conseguem reverter. Por quê? Porque não tem físico, não tem preparo físico suficiente para empatar, para virar um jogo. Entendeu? Por isso que quando toma o primeiro gol, não vai virar. Ou consegue um empate. Geralmente na Bacia das Almas com Deus ajudando. Um pênalti. Né? Os pênaltis aí foram Deus que deu. Né? É por isso que eu falo. Pensamento positivo. Energia positiva. Deus deu um pênalti para nós contra o Goiás. E deu um pênalti para nós contra o Atlético Paranaense. E quase deu a vitória. Então a gente só consegue os pontos com alguma sorte. Com alguma coisa divina sendo dada para o Santos. Porque de resto, quando o Santos sai atrás do placar, o Santos jamais consegue virar porque não tem preparo físico suficiente e não tem psicológico. Não é que o time é ruim, é fraco, a gente entende, mas se tivesse um preparo físico bom, talvez a gente não sofreria tanto. Então o problema do Santos no futebol, ele é completo. O problema do futebol do Santos, o projeto que não teve, é fraquíssimo.
E ele conseguiu, o Andrés Rueda, colocar o Santos na zona de rebaixamento. O Santos está na zona de rebaixamento. Então o próximo jogo contra o Fortaleza é ganhar do Fortaleza. Eu não sei o que vai fazer lá, mas é ganhar do Fortaleza, cara. Não tem outra conversa a não ser vitória diante do Fortaleza no próximo jogo. Dia dos Pais, 6 horas da tarde, é ganhar o jogo contra o Fortaleza, cara. Não sei, se vira, come a grama, entendeu? E vambora. E vamos ganhar do Fortaleza. Tem que fazer esse ponto lá. Pelo menos um ponto tem que fazer lá. Aí o Santos foi também e contratou o Marcelo Fernandes de volta. Quando o Santos contratou o Marcelo Fernandes de volta, ficou nítido que ele contratou o Marcelo Fernandes de volta porque foi um equívoco dele ter demitido. Né? Lembra daquelas conversas que saíram até na época do Lisca? A comissão fixa fica dando pitaco nos treinadores, fica com conversinha, fica com isso, com aquilo. Ficou uma conversinha no Santos, por causa da comissão fixa do Santos na época. Né, com fofoca. Se eu não me engano, foi esse o problema que fez a demissão do Marcelo Fernandes. Perdão. E aí todo mundo acreditou, né? Não, tem que demitir mesmo. Pra que comissão fixa? Que é um erro, não tem que ter, e não sei o que lá. Só ajudou a atrapalhar. Todo time grande tem comissão fixa. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todo mundo tem comissão fixa. É importante ter a comissão fixa. Porque o cara tá ali e conhece os jogadores. O cara tá ali, o Marcelo Fernandes está no Santos há muito tempo, o cara conhece, o cara sabe. Pode ser que não seja o melhor técnico, né, ali, interino, mas o cara conhece o Santos. Não poderia ter demitido o cara por conversa de Lisca. Mas enfim, já passou, tá corrigindo o erro, tá contratando o Marcelo Fernandes de volta. E ao mesmo tempo passou a impressão de que se o Diego Aguirre não der certo, já tem o Marcelo Fernandes lá na sobra. Isso mostra total falta de convicção do Andrés Rueda, cara. Não tem convicção, ele não acredita no trabalho das pessoas, cara. É por isso que nunca dá certo nada no Santos. Ele demite, contrata, recontrata. Não sabe trabalhar no futebol, é muito fraco. Ele é muito fraco. Entende? Então, assim, gente, não vamos entrar nesse oba-oba. Aguirre não sei o quê. É o técnico que ninguém queria? Eu não queria, eu também não queria. Mas a gente precisa fazer análise fria das circunstâncias, de tudo que envolveu o Santos nesses últimos anos, dos últimos treinadores que passaram na gestão do Rueda, e trazer esse contexto. Então foi como eu falei, dos 5 últimos treinadores, o Aguirre é o melhor nome. O Aguirre é o melhor nome. Eu desde o começo eu falava aqui, pra mim tinha que contratar o Cuca, mas o Cuca, devido a esses problemas extracampo, que infelizmente não deixam o cara trabalhar, eu entendo que tem que ter justiça e realmente tem que ter, entendeu? Que ele comprove, que ele ficou de comprovar, né, a inocência dele. Enfim, é todo um caso que não cabe aqui ficar falando. Mas ele seria um ótimo nome. Ou o Carille. Para mim, o Carille seria o cara ideal. Mais um retranqueiro que tá vindo aí pro Santos. Gente, a questão não é ser retranqueiro. A questão não é ser retranqueiro. Olha o Paulo Turra aí, veio com veio com essa característica de retranqueiro e foi o cara que mais tomou gol na gestão do Rueda. Foi o treinador que mais tomou gol. E qual que é o nome, qual que é o rótulo? Retranqueiro. Adiantou ser retranqueiro? Se ele tivesse sendo retranqueiro de verdade, ganhando de 1-0, 2-1, segurando os jogos, não estaria demitido. Ele foi demitido porque ele é ruim, não consegue defender. Então a questão não é ser retranqueiro, gente. Como que vai contratar um técnico ofensivo, sendo que o time não é ofensivo, porra? O time do Santos não tem características ofensivas, não tem craques. Time ofensivo se faz com jogadores ofensivos. Quais são os jogadores ofensivos? Jogadores craques, que driblam, que têm uma projeção de ataque, que são letais, jogadores diferenciados. É isso que se faz de um time ofensivo, porra. Entendeu? Agora, o time do Santos tudo isso que eu acabei de falar não tem. Então não tem que ter técnico ofensivo. Tem que ter um técnico que tenha equilíbrio. Técnico que tenha equilíbrio. Que saiba se defender e saiba atacar.
O futebol brasileiro tem essa característica. A maioria dos treinadores que tem por aí tem essa característica de rótulo de retranqueiro. Então o problema não é ser retranqueiro, o problema é resolver a parada. É não tomando gol. A primeira coisa que o Santos precisa resolver é não tomando gol. Não tomando gol e fazendo gol. Nem que seja de 0-0. Tem que ter um sistema defensivo forte. Um sistema defensivo que segura a bronca. Uma preparação física dos atletas mais empenhados. Caras com físico que aguentem jogar mais tempo. Que consiga dar um pique. Que o psicológico esteja regulado, certinho, não se desesperar. Porque o problema do Santos é isso. É físico e desespero. Físico e desespero. Então o Aguirre, gente, infelizmente, de todos os últimos que passou, ele é o melhor nome. Eu acho que dessa vez o Rueda acertou no fio da navalha. No último fio, na última cartada, acho que ele acertou. E a gente tem que pensar agora no quê? Pensamento positivo. Pensamento positivo. É momento de apoiar. Já teve protesto pra caramba, já quebraram tudo, já jogaram bomba no campo, já fez o que tinha que fazer. Agora é momento de apoiar. Infelizmente não. Infelizmente, né? É o que sobrou. É apoiar, é acreditar. Entendeu? E vamos dar um voto de confiança pro Aguirre agora. Fazer o quê? Foi o cara que aceitou vir pro Santos, gente. Foi o cara que aceitou vir. E o Santos tá pagando uma bala por ele. Tá pagando uma bala, quase 800 mil de salário. E ele mais a comissão técnica que tá vindo junto com ele. Preparador físico, enfim. E contrata até final de 2024. Até final de 2024. E provavelmente tem multa no meio. Porque se der errado, o dinheiro vai pro ralo também de qualquer jeito. Então o Santos já tá fodido, o Santos já tá ferrado. Entendeu? Então agora é momento de pensamento. Eu sempre falei isso aqui no meu canal. Pensamento positivo. Reze pelo teu time. Primeiro reze por você. Pela tua família, por você. Depois tu reze pelo teu time. Se você ama muito o Santos. E vamos apoiar. E vamos embora. Entendeu? E eu acho que a gente vai escapar, gente. A gente vai escapar. Eu tenho fé, a gente vai escapar. Não tá difícil, não tá difícil. Entendeu? Não tá difícil, é só saber arrumar esse time. Sabendo arrumar esse time, fazendo uma defesa legal, os volantes jogando legal, os atacantes fazendo a função dele, o meia fazendo a função de meia, né? Precisa vir mais uns 3 caras aí. Precisa vir mais... A janela fechou, mas dá pra contratar ainda. Tem que vir mais uns 3 caras que resolva pra ajudar o time. Precisa. E a gente vai escapar, gente. Ah, e outra coisa, Soteldo reintegrado. É isso aí, vambora. Entendeu? Pensamento positivo a partir de agora. Vambora. É o Santos, caralho. Vamos, porra, vamos. É o Santos, mano. A gente vai sair dessa, mano. Nós somos gigantes. Infelizmente é um gigante que está sendo maltratado. Mas nós vamos sair dessa. Pensamento positivo, vamos acreditar no trabalho do Diego Aguirre. Ele chega na terça-feira, entendeu? E vamos apoiar, cara, vamos apoiar. O Aguirre tem números médios, não é números exorbitantes de ruim, não. Ele foi finalista da Libertadores, quem se lembra? Ele foi finalista da Libertadores em 2011 com o Peñarol. Aproveitamento top que ele teve no Peñarol. Então é um técnico de gabarito. É um técnico que tem canja, que tem conhecimento de futebol, sabe trabalhar. Não é o estagiário, entendeu? Então vamos apoiar. Não era o cara que nós não queríamos? Não era. Mas dentre todo esse contexto que eu trouxe para vocês, ele é o melhor nome. Ele é o melhorzinho, vai. Para não falar que ele é o... porque as pessoas interpretam mal, né? O melhor nome. Não, o melhorzinho, vai. E vamos apoiar. Eu acho que vai dar certo. Deus quer. Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Conforme vai vindo mais novidades aí, a gente vai trazendo aqui no Papo de Santo para bater esse papo. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o likezão. Deixa o like e comenta também. Seu comentário é importante, eu te responderei lá no comentário também. É nóis, gente. Vamos, é o Santos, caralho. Vamos, porra. Vai dar tudo certo, cara. Vambora.